Bom dia, pessoal. Continuaremos aí mais uma aula aí do terceiro ano. Estou admitindo aqui mais algumas pessoas para que não fique fora de nossas explicações, tá certo? Vamos nos preparando aí. Bom, meus amores, então tem uma quinta-feira de bênçãos, uma quinta-feira de saúde, de paz, de muita esperança, tá certo? Isso daí um dia passa. Nós não sabemos quando, mas sabemos que um dia tudo isso passa, tá? Então, tenham fé e esperança que tudo isso vai passar. Aproveite seu tempo, se dedique ao estudo, ou o Enem ficando para maio, ou o Enem ficando para dezembro, janeiro, fevereiro, aproveite seu tempo para estudar, tá certo? Se organize, faça aí, organize seu tempo da melhor maneira possível, para que você realmente se sinta preparado, tá certo, para realizar a sua prova. Bom, meus amores, olha, então eu vou fazer com vocês aqui um compartilhamento de tela, tá certo? Qualquer dúvida pode falar comigo, o microfone de vocês está aberto, basta você ativar aí o seu microfone, tá bom? E nesse compartilhamento de tela que eu estou fazendo com vocês, a gente vai dar só uma recordação. A semana passada, não, perdão, a aula passada, terça, nós fizemos aí uma comparação, certo? Entre questões de vestibulares e questões de Enem, certo? E a gente chegou à dedução que as questões de vestibulares, elas são extremamente mais difíceis, obviamente. Por quê? Porque as questões de vestibulares, embora elas sejam contextualizadas, tá certo? Tem um texto, aí tiram um pedaço daquele texto para colocarem aí o seu conhecimento na forma gramatical, tá? Contextualizado, lembrem-se disso. Então, nós vimos aí que tem um grau de dificuldade maior do que o Enem em si. O Enem em si, ele vai avaliar apenas a sua capacidade de leitura e interpretação textual. Na verdade, ele vai analisar a sua capacidade de interpretação textual. Só, certo? E os vestibulares em si, ele não quer saber se você lê e interpreta. Ele quer saber da sua capacidade de conhecimento gramatical, contextualizando a questão, tá certo? O vestibular, ele é quase todo contextualizado. Tem vestibulares que tem um nível fácil, tem questões bem fáceis. Eu posso colocar assim por exemplo, tem vestibulares que tem questões que caem no sexto ano, certo? Do Fundamental 2, questões que caem até no quinto ano, pela dificuldade, pelo grau de dificuldade. E tem questões que realmente você passa, assim, um tempo para você estar lendo, para você estar descobrindo o que é para você fazer naquela questão. Então, são diversos graus de dificuldade que existem nas questões de vestibulares, tá certo? Comparando os textos, geralmente os textos dos vestibulares em si, eles não trazem muitos recursos tipográficos, aliás, eles trazem quase que nada, certo? O Enem em si, ele já traz o quê? Muito recurso para que nós não, vamos dizer assim, para que a gente não erre a questão, para que a gente consiga realmente chegar lá, tá? E os textos dos vestibulares em si, eles são enormes, começa logo por aí. Além deles serem enormes, eles não têm nada que possa, assim, nos dar uma palavra de conforto, tá? Ele traz um grau de dificuldade bem maior. Mas, como eu sei que a maioria de vocês vão estar aí se dedicando ao Enem, então não é preocupante a situação, tá? Eu separei ainda algumas questões para vocês semana passada. A gente deu uma olhadinha na questão do conteúdo gramatical que caem essas questões, e eu havia separado para vocês também o que mais cai, não dizendo, amores, que você não deve estudar as outras coisas. Você deve estudar, sim, todo o conteúdo gramatical. Existem muitas plataformas de estudo, muitas plataformas da língua inglesa que têm aí todos os conteúdos delimitados ali bem direitinho para você poder entrar e ver questões, banco de questões e etc. Então, como eu já disse, do vestibular em si, ele é uma contextualização do vocabulário, certo? Existe muito também tradução.
pega tal frase daquele texto enorme e você vai ter que dizer aí, essa frase, ela significa o quê? Qual é a tradução que mais se adapta, certo? Cai também muitas questões de pronome, aí eu citei até para vocês que o vestibular da PUC, ele é o que mais exige atividades, aí, questões em relação aos pronomes. As linking words, os verb tenses é notório, né? Verb tenses você estuda desde quando você é pequenininho até quando você está no terceiro ano. Ainda no terceiro ano, o primeiro conteúdo que tem de inglês é verb tenses, é a review dos verb tenses, de tão importante que ele é. Claro, nós falamos frases em todos os tempos verbais, certo? Então, em inglês também é a mesma coisa. Que mais? Eu disse a vocês também que if clauses, que são as sentenças condicionais, elas também caíam muito em vestibulares. Ela é muito cobrado. Reported speech, tá certo? Que é a questão da comunicação em si. Você recontar o que foi dito. A voz passiva, aí tem aqui os dois vestibulares que mais cobravam aí a questão desse conteúdo, que é o vestibular da Unesp e o vestibular da ITA, do ITA, certo? Da ITA não, do ITA, perdão. Ok? Então, nós vamos voltar para o nosso contextozinho, nós vamos voltar para as nossas questões do Enem, tá bom? Aonde nós colocaremos aí em pauta tudo o que foi estudado até agora, para que nós possamos ter respostas positivas em relação aí às nossas questões do Enem. Então, observe a primeira questão que eu trouxe para vocês, olha só. Essa questão, deixa eu admitir mais algumas pessoas aqui na sala de espera, tá? Só um minutinho. Admitir mais alguns colegas aqui. Pronto. Essa questão, ela também não nos traz nenhum título, certo? Ela não nos traz nenhuma imagem, ela não nos traz nenhuma palavra em parênteses, ela não traz nenhuma palavra em negrito, número, aspas, nada. Mas ela traz uma coisa que dá super certo você ir nela, entendeu? Porque você vai conseguir a resposta que você quer. O que é isso, professora? São os grupos de palavras ou palavras repetidas, tá certo? Então, nós temos aqui, se você bater o olho, você fez um skimming, que é aquela leitura ligeira sobre o texto, atrás de alguma informação que possa chamar a nossa atenção, tá? Chamar a nossa atenção é o skimming. Você não vai ler, olha, eu já disse e vou repetir, não perca seu tempo lendo palavra por palavra dos textos, tá bom? Senão você vai perder tempo. E nesse mesmo dia da prova você tem redação, gente. Você tem que estar bem para você fazer uma redação perfeita, uma redação e atingir os seus 900 para lá de pontos, tá certo? É o que eu desejo a todos vocês. Bom, então eu bati o olho no meu texto, eu passei os meus olhos e eu vi que a minha frase, ela tem o quê? Várias, todas as frases, elas têm if children, if children, if children. Obviamente, pelo seu, por conhecer vocês já estão aqui desde pequenos, a maioria, e eu acredito que a maioria saibam o que significa a palavra children, até porque nós estudamos isso no plural dos substantivos, quando vocês estavam lá com tia Adriane, que vocês me chamavam ainda de tia, quando vocês estavam lá no fundamental, nós estudamos o plural dos substantivos e nós vimos que existe substantivo que o plural é irregular. Então, child, criança, plural, children, crianças. Beleza? Remember? Ok. Então, eu tenho também aqui, ó, if children, se as crianças, tá? If children live with fear, medo. If children live with ridicule, if children live with tolerance, if children live with praise, if children live with acceptance, if children live with approval, if children live with sharing, if fairness, if kindness and consideration, if children live with friendliness, they parará, parará, parará. Então, observe, eu tenho um começo igual para todas as frases dessa atividade, dessa questão do Enem. Se eu não me engano, esse Enem foi de 2019,
Se eu não me engano. Minha memória é podre. Então, olha só. Observe que eu tenho if children e eu tenho they. Esse they é um pronome pessoal, um pronome sujeito, que está se referindo a quem, meus amores? As children, tá? Então, eu tenho algo que elas deveriam ter ou ser para ser, porque eu tenho o verbo to be, certo? Em uma frase, eu tenho o verbo to be, então, para ser tal coisa. Então, se as crianças tivessem isso, elas seriam dessa forma. Se as crianças tivessem aquilo, elas seriam dessa forma. Então, vamos partir agora para a nossa pergunta. Vamos lá. Já disse milhões de vezes e falarei milhões e milhões e meio. O Enem, quando você não tem ideia do que está escrito no seu texto, você parte para a pergunta, porque você vai ter uma noção. Parece que eles fazem um equilíbrio entre se o texto está com muita dificuldade, eles colocam a pergunta com uma luz no fim do túnel, para você não se sentir tão perdido no espaço, certo? Agora é o seguinte, vocês têm também que saber interpretar o que a pergunta está pedindo. Não é só ler de qualquer jeito, de qualquer maneira e sair aí buscando qualquer coisa no texto. Não, amores, leia. Veja realmente o que a pergunta te pede. Veja realmente o que a pergunta está, o que está escrito dentro dessa pergunta, pelo amor de Deus.